Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao terceiro encontro do Clube do Livro. A gente vai pensar um pouco o estudo da hereditariedade e do meio na pedagogia, ou seja, do desenvolvimento da criança. Como que isso influencia nesses processos de desenvolvimento? Qual é a parcela de influência desses dois fatores importantes aqui para as funções psicológicas, para a personalidade, para o desenvolvimento como um todo? O Vygotsky ele vai começar o texto trazendo a questão de que não precisa de comprovação de que todo esse desenvolvimento é determinado eminentemente pela hereditariedade pelo meio. Então não tem como eu pensar o desenvolvimento humano apenas a partir do que é hereditário. Não tem como eu pensar apenas a partir do meio. É uma interação dessas duas questões. Os dois fatores estão aí inclusos, os dois fatores estão aí presentes. E como a gente estudou no encontro passado, isso não diz muito. Dizer que algo é determinado pelo meio e pela hereditariedade não explica nada. A questão que o Vygotsky está trazendo aqui é: vamos investigar, a partir dos métodos que ele trouxe no capítulo anterior, como que a gente pode identificar a parcela de influência do meio e da hereditariedade em uma determinada função e o que a gente pode extrair a partir dessa investigação. Então ele vai dizer aqui que tem algumas diferenças de como a gente estuda isso dentro da pedologia, ou seja, dentro do desenvolvimento infantil e dentro da hereditariedade, como Mendel fazia e como outros biólogos, outras pessoas que estudavam hereditariedade faziam. Então, primeiramente, a gente vai estudar funções complexas. Geralmente, na hereditariedade, se estuda funções que são muito mais determinadas pela hereditariedade em si. Então, por exemplo, cor dos olhos, tipo de cabelo e outras questões que tem aí, que não são, vamos pensar aí, cada um desses pontos, né? São funções, são questões, são traços simples determinados pela hereditariedade e não híbridos, com muita variabilidade entre as pessoas e pouca dinamicidade no decorrer do desenvolvimento. A gente vai estudar funções que são complexas, como o pensamento, como a linguagem, como a fala, como a música, que ele vai trazer um exemplo aí no texto, a psicomotricidade, que são híbridas, ou seja, elas têm influência tanto do meio quanto da hereditariedade, elas não são apenas influenciadas, determinadas pela hereditariedade, elas têm pouca variabilidade. Então, se eu penso aí cor dos olhos, ela tem uma grande variabilidade. Porque mesmo que eu tenha a mesma cor de olho que meus pais, meus olhos eles são únicos, eles têm traços únicos, assim como o olho de qualquer outra pessoa. Nenhum olho vai ser 100% igual, da mesma forma que é digital, se a gente for pensar a partir daí. Então, nós temos aí uma alta variabilidade desses traços determinados exclusivamente pela hereditariedade, e nós temos uma pouca variabilidade quando nós vamos tratar de função psicológica superior. Quem tem uma menor variabilidade no desenvolvimento da fala, por exemplo. Nós temos é, especificidades do que é esperado a cada período etário. Nós temos, por exemplo, no pensamento, a questão de que é esperado, aos 7 anos, o início do desenvolvimento é, do pensamento dos conceitos científicos, no caso. Né? Não é do pensamento por conceitos ainda. Na adolescência, é esperado que haja o surgimento aí, por volta dos 12 anos, dos conceitos, dos pseudoconceitos, e é esperado que um pouco mais à frente já tenha o desenvolvimento dos conceitos científicos não, do pensamento por conceitos. Da mesma forma, é esperado que nessa adolescência surja a autoconsciência. Se uma criança não fala até os 3 anos, não tem um desenvolvimento algum da linguagem, eu tenho aí que investigar isso, eu tenho que intervir, porque já é esperado que haja um desenvolvimento da linguagem. O próprio andar. Eu estava vendo um vídeo um dia desses de um fisioterapeuta infantil, que ele trazia que até os 3 anos era esperado que a criança já pulasse com um pé. E isso diz o desenvolvimento específico da motricidade também, do equilíbrio. Então a gente tem aí certas questões
específicas que têm que estar desenvolvidas em uma determinada idade, porque eh, se não estão, pode ser indício de que algo está ocorrendo de uma forma não interessante para esse desenvolvimento. Eu vou ter variabilidades? Eu vou ter variabilidades. Eu vou ter questões que precisam ser pensadas individualmente? Eu vou ter questões que precisam ser esperadas e que vão precisar ser estudadas individualmente. Mas eu preciso me atentar a essa janela. Como a gente viu no primeiro encontro, há períodos ótimos para determinados desenvolvimentos. Se eu não desenvolvo a fala até os 3 anos, eu vou ter dificuldade de desenvolver a fala mais para frente. Se uma pessoa não desenvolveu a fala até os 10 anos, essa pessoa provavelmente não vai conseguir desenvolver uma fala na sua plenitude de desenvolvimento. E aí eu não estou nem levando os fatores hereditários em conta. Estou levando em conta fatores culturais também. Então a gente tem uma pouca variabilidade nesses desenvolvimentos. Nós temos, nós temos prazos ótimos, nós temos periodização desse desenvolvimento, nós temos questões que são esperadas para um determinado período e que precisam ser desenvolvidas para que as outras possam ser desenvolvidas. E lógico, se a gente for pensar na abordagem, a gente vai perceber que há uma variabilidade cultural e que isso vai acabar se modificando a partir dos acessos que essa pessoa tem, mas isso não muda o fato de que, naquele período, é o período ótimo para desenvolver aquela função, para desenvolver aquela questão específica. Se a gente perde isso, a gente vai ter dificuldade ou não vai ser plenamente desenvolvido futuramente, por mais que haja plasticidade cerebral. E a gente tem uma questão da dinamicidade. Então, são funções, são questões que vão ser dinâmicas no período, no desenvolver da pessoa. Elas não são invariáveis. Então, o pensamento, ele é de uma forma quando eu tenho 3 anos, ele é de outra forma quando eu tenho 7, ele é de outra forma quando eu estou na adolescência. Ele é mutável, ele é dinâmico. Diferente do olho, por exemplo, que apresenta pouca variabilidade no decorrer da vida. Eu vou ter meu olho marrom até eu morrer. A menos que haja aí uma intervenção cirúrgica, uma intervenção do meio, uma intervenção do meio que eu falo, por exemplo, um acidente, ou uma doença, ou algo do tipo. Isso mude aí essa cor. Mas a menos que isso ocorra, não vai haver uma variabilidade uma dinamicidade de um ponto de vista de mudanças esperadas. Seguindo, a gente vai ter aí a fórmula de Pearson, onde ele vai trazer que quanto mais próximo o parentesco e maior a semelhança que alguma característica entre duas pessoas de alguma característica entre duas pessoas analisadas, mais dados subjacentes existem sobre a determinação hereditária de tal característica. E o Vygotsky vai dizer que isso é falso para a pedologia. Por quê? Vamos supor que eu tenho um pai e um filho. O pai é muito bom em matemática e o filho é muito bom em matemática. Se eu for por essa lei, eu vou estar dizendo que esse filho ele é bom em matemática porque ele herdou isso hereditariamente desse pai. E a gente não pode dizer isso, porque a matemática é uma habilidade, é uma função altamente complexa, desenvolvida culturalmente a partir da atividade de estudo, a partir do ensino. Mas se nós formos apenas por essa lei, a gente vai entender que a hereditariedade determina a aprendizagem da matemática. O Vygotsky ele traz essa discussão apresentando que alguns autores poderiam pensar, por exemplo, que o fato de uma família ter desenvolvido, ser alfabetizada, ter uma boa aprendizagem escolar, poderia ser aí um indício de uma herança hereditária de que aquela família tinha ali um bom desenvolvimento, uma determinação hereditária que proporcionava esse bom desenvolvimento escolar. E aí o Vygotsky diz que não. Tem fatores aí ambientais, tem fatores aí do meio, no qual essa família que já é alfabetizada vai conseguir proporcionar mais condições de alfabetização para os seus filhos. Vão conseguir ajudar na atividade escolar, vão conseguir ensinar por conta própria, inclusive, o que eles querem que essa criança aprenda,
e isso acaba aí que influenciando mais do que a hereditariedade. Então, não dá para a gente estudar na pedologia se uma função é determinada pelo meio ou pela hereditariedade apenas pelo grau de parentesco e pela semelhança dessas características. A gente precisa de um método próprio para isso. E aí o Vygotsky ele propõe que é o método comparativo de estudos de gêmeos, que se a gente for ver na psicologia atual é amplamente utilizado, amplamente difundido. O DSM é cheio desse método. Se a gente for parar para pensar, né, ele traz lá as determinações de cada patologia a partir de estudos congêmeos, univitelinos, bivitelinos, irmãos não gêmeos, pais, tios, avós, então tem ali as porcentagens de possibilidade de desenvolvimento de cada doença a partir do grau de parentesco. Então, não acho que isso possa ser excluído, não acho que isso deva ser desconsiderado, acho que isso deve ser estudado a partir do método materialista histórico dialético. A gente precisa incorporar isso, a gente precisa estudar isso. E a gente vê que tem aí uma certa semelhança com os métodos estudados pelo Vygotsky. Quando o Vygotsky propõe, ele vai dizer que é necessário estudar esse desenvolvimento infantil a partir da pedologia, a diferença ou a semelhança entre gêmeos univitelinos e gêmeos bivitelinos. Então eu tenho aí eu tenho gêmeos aí, né? Então eu vou estudar a semelhança neles de uma determinada função. Por exemplo, a fala. Eu pego esses dois gêmeos univitelinos e percebo que eles têm uma semelhança no desenvolvimento da fala de 93%. Esses dois gêmeos desenvolveram a fala 92% igual. E eu tenho dois gêmeos bivitelinos e eles desenvolveram a fala 89% igual. Isso significa o quê? Que essa fala ela tem pouca determinação hereditária, porque o desenvolvimento foi muito parecido. Porque a semelhança, se a gente comparar entre os bivitelinos e os univitelinos, foi pouca, eu tenho pouca diferença. Da mesma forma, se eu pego gêmeos bivitelinos e univitelinos com 30% aí de semelhança em uma determinada questão, eu tenho pouca hereditariedade. O que determina se algo é muito determinado pela hereditariedade ou pouco determinado não é a semelhança ou a diferença entre univitelino e univitelino e bivitelino e bivitelino, mas sim a discrepância entre esse percentual dos bivitelinos com os univitelinos. A gente vai conseguir estudar isso um pouco melhor no próximo. Então, aqui eu tenho características com um grau de semelhança de 30, tanto no univitelino quanto no bivitelino. Então, eu tenho gêmeos univitelinos, e aí eu tenho nesses gêmeos um que desenvolveu um dom artístico muito desenvolvido, e o outro que só sabe desenhar palitinho. E eu tenho, do outro lado, gêmeos bivitelinos, um desenvolveu dons artísticos e o outro só desenha palitinho. A semelhança é de 30%. Então, mesmo que a semelhança seja igual, eu tenho aí uma determinação muito mais forte do meio. Por quê? Porque a semelhança é a mesma entre os gêmeos univitelinos e bivitelinos. Se esses dons artísticos fossem mais determinados pela hereditariedade, então eu teria 30%, por mais que seja 30%, que é uma semelhança pouca, eu teria aí nos gêmeos bivitelinos 12% de semelhança, 10% de semelhança. Então, a questão é, quanto mais próxima, independente do número, se é 30, se é 10, se é 5,
Quanto mais próximo entre univitelino e bivitelino, mais determinado pelo meio, e quanto mais distante, mais determinado pela hereditariedade. Então vamos supor que eu tenho aí gêmeos univitelinos, nasceram do mesmo zigoto, têm o DNA 100% igual, e eles têm uma semelhança no desenvolvimento de alguma habilidade musical de 5%. Então, um é muito bom em alguma questão musical e o outro é muito ruim. Mas eu tenho gêmeos aí, bivitelinos, ou seja, que não têm o mesmo DNA, e eles têm aí uma semelhança nos dons musicais de 1%. Então, 0,05 e 0,01. Isso significa que esse dom musical é altamente determinado pela hereditariedade, porque eu tenho uma discrepância maior. Lógico, não é uma alta hereditariedade como se fosse 90% de semelhança nos univitelinos e 10% de semelhança nos bivitelinos. Mas há uma determinação da hereditariedade porque há uma diferença entre esses dois grupos. Quando a gente vai ver, então a gente tem aí o grupo B. Uma característica B com grau de semelhança de 0,93 nos univitelinos e 0,13 nos bivitelinos. Então, tenho aí uma determinação dessa hereditariedade muito mais alta nessa segunda função, nessa segunda característica. Seguindo, o Vygotsky vai perceber nas funções elementares, ou seja, naquelas que são desenvolvidas desde sempre. O sujeito já tem ali aquela função determinada. Um exemplo, motricidade. Motricidade, ela é uma função elementar. Eu já tenho isso independente das mediações culturais. Agora, psicomotricidade, ou seja, a possibilidade de controlar voluntariamente os meus movimentos, isso é superior. Então, eu tenho aí uma diferença entre uma motricidade que é determinada elementar, que é determinada pelo gene, e eu tenho uma motricidade, que é a psicomotricidade, que ela é tanto hereditária quanto superior. Eu tenho aí essa combinação de fatores, tá? E aí, quanto mais elementar, maior a divergência entre os coeficientes de semelhança entre GU e GB. Então, quanto mais elementar é uma função, vamos trazer aqui esse exemplo. Vai ser o exemplo B, a característica B. Ou seja, quanto mais elementar, mais eu vou ter uma semelhança entre os gêmeos univitelinos e mais eu vou ter uma diferença entre gêmeos bivitelinos. Agora, quanto mais superior, eu vou ter uma semelhança, porque eu vou ter uma diferença entre os gêmeos bivitelinos e entre os gêmeos univitelinos. Então, vamos supor aí vamos supor não, vamos usar um exemplo do próprio texto, que é o da fala, onde ele vai trazer que os gêmeos univitelinos vão ter uma semelhança aí de 93, eu acho, e os bivitelinos vão ter uma semelhança de 89. Tem uma diferença, mas é uma diferença pequena, porque a linguagem, a fala, ela é muito determinada pelo meio. Então tem uma diferença pequena. Agora, os dons musicais, que é uma outra que o Vygotsky vai trazer, de exemplo mesmo, é uma semelhança de 93, 97 nos univitelinos e de 63 ou 67 nos bivitelinos. Então eu tenho aí os dons musicais altamente determinados pela hereditariedade e pouquíssimamente determinado pelo meio. Ou, mesmo que seja muito determinado pelo meio, né, ele é menos. E aí, por que isso? Se a gente for pensar no Luria, só para vocês não ficarem pensando que é
uma coisa que já é determinada biologicamente, né, hereditariamente. Se a gente for pensar no Lúrio, nós vamos ter os fatores neuropsicológicos. E os fatores, por exemplo, da fala e os fatores da audição musical. Ou seja, vamos usar um exemplo bem comum para todo mundo. Uma pessoa que é gaga. Pessoas gagas, muitas vezes, têm facilidade de cantar e têm dificuldade de falar. Por quê? Porque os fatores neuropsicológicos da fala são diferentes dos fatores neuropsicológicos do canto. Da mesma forma, os fatores neuropsicológicos da fala vão ser diferentes dos fatores neuropsicológicos da música em geral. Então, eu entender uma pessoa falando é diferente de eu entender as notas musicais. São fatores diferentes. São áreas diferentes do cérebro que estão envolvidas com isso. Então, se eu tenho um desenvolvimento hereditariamente determinado de um fator que me possibilita entender diferentes notas musicais com facilidade, eu vou ter aí uma maior facilidade de aprendizagem musical. Então, por isso que tem aí essa semelhança maior da música em univitelinos e uma discrepância maior em bivitelinos. Eles têm, muitas vezes, eles têm esse fator aí, os univitelinos, o fator neuropsicológico relacionado com a aprendizagem musical, mais bem desenvolvido ou menos desenvolvido, com a maior semelhança. Enquanto os bivitelinos, eles vão ter uma maior discrepância nesse desenvolvimento. Eles vão ter fatores aí hereditariamente determinados de uma forma diferente. Então, isso não significa que os univitelinos vão ser 100% bons. Significa que eles vão ser 97% parecidos nessa aprendizagem musical. Os dois vão ser muito ruins, os dois vão ser muito bons, os dois vão ser razoáveis. Lógico, se eu influencio pelo meio, se eu ajudo mais um dos dois e ajudo menos o outro, então a gente vai ter uma discrepância maior aí. Por isso que o Vygotsky traz a importância desses estudos serem feitos com uma porcentagem, com uma amostra muito grande. Então, 100 gêmeos univitelinos e 100 gêmeos bivitelinos, para a gente excluir um pouco mais esses fatores aí do meio. E aí eu expliquei esse, vamos para o próximo, para as leis da hereditariedade no desenvolvimento. Então, o Vygotsky ele propõe aí 4 leis da influência, 3 leis da influência desse meio e dessa hereditariedade no desenvolvimento. Primeiro ele vai dizer que as funções elementares que parecem estar bem no início do desenvolvimento e constituem condições para o desenvolvimento posterior, são mais determinadas hereditariamente do que as funções mais complexas e do mesmo gênero, de nível superior, que surgem relativamente tarde no desenvolvimento. Então, retomando aí essa questão que eu acabei de trazer, funções elementares são mais determinadas hereditariamente. Primeira lei. E apenas para fortalecer aqui, aparecem como, constituem condições. Elas aparecem como condições para o desenvolvimento. Então, a gente não pode esquecer que esse desenvolvimento aí, ele tem esse condicionante, ela tem essa condição da função elementar também. Ela é importante. A hereditariedade vai ter uma certa influência nas funções superiores, porque ela tem a condição da função elementar, mas ela é mínima. Vamos usar mais uma vez o exemplo aí da fala e da música. A semelhança da fala nos univitelinos e nos bivitelinos tem diferença. A semelhança foi ali de 93 ou 97 nos univitelinos e de 89 nos bivitelinos. E tem uma semelhança aí bem próxima,
nesses dois fatores aí. Mas a gente tem uma diferença. Então, essa diferença aí, muito provavelmente, é uma influência dessa hereditariedade, né? Segunda lei. Não existe, consequentemente, esse movimento constante, gradativo, decrescente, de determinação hereditária em toda a série de funções. Quando estudamos todas elas juntas, encontramos uma ruptura que as divide bruscamente em duas partes. Então, nós não temos aí esse grau de determinação que é decrescente, de 10 em 10. Uma função que tem uma semelhança de 90, uma função que tem uma semelhança de 80, uma função que tem uma semelhança de 70, uma de 60, uma de 50, uma de 40, uma de 30, uma de 20, uma de 10. Não existe isso. Há uma ruptura brusca entre uma que é uma semelhança de 10, 20, e uma que é uma semelhança de 80. Então, uma semelhança não, uma diferença de 80. E aí, por que isso? O Vygotsky ele vai dizer que é porque as funções elas não são quantitativamente desenvolvidas, elas são qualitativamente desenvolvidas. Então, eu tenho uma mudança qualitativa, uma mudança na qualidade dessa função quando ela se torna superior. Eu não tenho uma gradação no qual ela vai pouco a pouco se tornando superior e se diferenciando das determinações hereditárias. Eu tenho uma função que é altamente hereditária, a elementar, e uma função que é altamente superior, que é transformada, que é modificada pelo meio e se desenvolve culturalmente. Então, essa modificação rompe. A gente tem um rompimento entre a função que é determinada pelo meio e a função que é determinada pela hereditariedade. Lógico, todas são determinadas pelos dois, mas os elementares têm uma parcela de influência muito maior da hereditariedade, enquanto o superior tem uma parcela muito maior de determinação do ambiente, do meio. E a terceira, o Vygotsky vai dizer, né, que aparenta a questão. Eis que se apresenta a questão. Se encontrei isso em uma criança de 3 anos, o que acontecerá quando eu estudar essa mesma criança aos 7 e aos 13 anos? Verifica-se que não será mantida a mesma divergência. Na criança de 7 anos, ela será 0,29 e na de 13 será 0,27. Então, essa divergência não é constante, não é permanente, não fica inalterada com a idade, muda com a idade. Então, ele percebe que as funções que ele está estudando, a influência da hereditariedade muda a cada período etário. Isso significa que apenas há uma diminuição da influência etária a cada idade? Não. Em algumas situações, há um aumento muito grande da hereditariedade em algumas idades. E o Vygotsky cita a maturação sexual na adolescência. Isso é algo que não estava sendo determinado hereditariamente na infância. Não há maturação assim de uma discrepância muito grande na infância, mas quando a gente chega na adolescência, há um desenvolvimento da questão sexual muito grande, e isso provoca aí um aumento da determinação da hereditariedade nessa idade. Se a gente for pensar também em algumas doenças, como o próprio Alzheimer, a gente vai ter uma vida inteira onde não há uma determinação ou há uma redução da determinação hereditária na memória, e a gente chega no momento, numa certa idade, em que simplesmente há uma alta determinação dessa hereditariedade nessa função, devido ao aparecimento dessa doença degenerativa. Então, a influência da hereditariedade, ela não é estável no desenvolvimento, mesmo que seja um desenvolvimento cultural. Ela muda dependendo de cada idade. Então, ela pode tanto diminuir quanto aumentar a cada período etário.
E o Vygotsky nos traz, eu acho que essa é a maior citação que eu trouxe até agora nos 3 encontros, mas eu acho que é importante a gente pensar isso aqui como um todo. Eis porque, ao lidar com características complexas, híbridas, dinâmicas e mutáveis, vejamos aqui, ele traz isso no início do texto. Complexas, híbridas, dinâmicas e mutáveis. A característica específica do estudo da hereditariedade na pedologia. O pedólogo não pode separar diferentes aspectos do desenvolvimento, os que são determinados hereditariamente e os que são determinados pelo meio. Nós não podemos separá-los, nós temos que estudá-los em relação. O problema se mostra bem mais complexo e exige um estudo diferenciado em diferentes degraus etários. Então, depender da idade, eu vou ter que estudar de uma forma aí mais de uma forma específica, eu vou acabar identificando questões diferentes das influências hereditárias no curso do desenvolvimento para cada um de seus aspectos isoladamente e para o mesmo aspecto separadamente. Então, eu vou ter influências hereditárias diferentes a cada um desses períodos. Eu trouxe a questão do método no final apenas para a gente poder refletir mais uma vez sobre o que Vygotsky fez nesse texto. Ele fez o método de decomposição em unidades? Ele fez o método de decomposição em unidades. Ele pegou uma característica específica do desenvolvimento e ele estudou a unidade. Ele não estudou o elemento. Ele não estudou a hereditariedade separada do meio. Ele está estudando aí a unidade, hereditariedade e meio, juntas, a relação, essa unidade aí que me permite compreender qual é a influência da hereditariedade no desenvolvimento. Ele usou o método clínico, ou seja, ele se debruçou sobre isso, ele excluiu o, o sintoma, digamos assim, na análise e foi estudar o fenômeno em si. Ele foi estudar como que esse sintoma se forma. Então, a cada período etário, o que determina o grau de hereditariedade e o grau de meio? Ele foi estudar isso a partir aí desse movimento, desse processo de adoecimento, desse processo de desenvolvimento. Ele foi estudar aí o que está subjacente, o que está escondido. E ele se utilizou do método genético comparativo. Ele tanto comparou a criança com ela mesma, ou seja, a cada idade, qual é a função que é determinada de uma forma ou de outra, qual é a função que a cada período está se desenvolvendo, então eu consigo perceber aí, por meio disso, como que é a redução dessa hereditariedade, ou como é o aumento dessa hereditariedade em determinado período, e ao mesmo tempo eu consigo também perceber, comparando os gêmeos, ainda no método comparativo, como que é a diferença entre gêmeos univitelinos e bivitelinos, a partir daí, possibilitando pensar qual é o grau de influência da hereditariedade do meio a partir dessa análise comparativa nesses dois grupos. Então, ele se utilizou desses 3 métodos para estudar o que a gente viu hoje, o que a gente viu nesse capítulo. Eu acho que é importante a gente trazer isso para conseguir deixar claro a importância do método no decorrer de todo o livro. Ele explicou isso no início, mas ele vai usar isso em todos os capítulos, certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje e até a quarta aula, onde a gente vai estudar a questão do meio mais especificamente. Até lá!